A comemoração política do presidente Bolsonaro nas redes sociais e a explicação do Butantan de que a morte do voluntário não estava relacionada à vacina obrigaram a Anvisa a se manifestar publicamente. Parlamentares de vários partidos criticaram o que consideram uso político da Anvisa. O líder do PSB disse que quer convocar o presidente da agência para dar explicações ao Congresso. É inaceitável que a Anvisa se preste ao papel de fazer parte desse jogo político baixo para prestar esclarecimentos ao Poder Legislativo sobre esse absurdo. Entrei hoje com requerimento de convocação do ministro da Saúde e do presidente da Anvisa. Políticos do PSDB, partido de Dória, também criticaram. O senador Tasso Gereissati, do PSDB, chamou de irresponsável a atitude da Anvisa. Disse que é absolutamente inaceitável por parte da presidência da República. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso declarou: é lamentável o que está acontecendo. Politização da vacina que nos livrará do coronavírus. A decência e a saúde pública exigem pratos limpos. Dado o que disse o Butantan, que a Anvisa se explique, e logo. À 1h30 da tarde, a Anvisa falou com a imprensa. O presidente da agência, Antônio Barra Torres, e diretores começaram dizendo que a agência tomou uma decisão técnica. No momento da decisão da suspensão, a única informação que tínhamos era efeito adverso grave não esperado. Então, não nos restava e não nos restará, neste caso e em nenhum outro, esta dúvida, diante de uma situação dessa, onde, seguindo um protocolo, existem documentos tratados, internacionais, nacionais, isso é uma questão ética, inclusive. E que os testes da vacina foram suspensos porque as informações do Instituto Butantan eram incompletas. A essa altura, estava sendo noticiado que a causa da morte do voluntário seria suicídio, sem nenhuma relação com a vacina. O presidente da Anvisa disse que essa informação teria que vir do Comitê Internacional Independente de Segurança sobre os testes da Coronavac. As informações veiculadas ontem foram consideradas pela área técnica insuficientes, incompletas, para que ontem fosse possível, de posse delas, continuar permitindo o desenvolvimento vacinal. Mais tarde, o presidente do Instituto Butantan rebateu. Disse que o Instituto repassou todas as informações para a Anvisa. A Anvisa recebeu todos os documentos que foram solicitados. Eles foram enviados ontem às 6h24 da noite, às 18h24. Após o envio desses documentos, nenhuma solicitação adicional foi feita. Nós fomos surpreendidos no final da noite pela imprensa com a notícia de que o estudo havia sido suspenso. Mas não tivemos nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de comunicação conosco nesse momento. Outras farmacêuticas já tinham interrompido seus testes com vacinas contra a Covid, só que por decisão dos próprios laboratórios. Em setembro, a Universidade de Oxford anunciou a suspensão do estudo feito em parceria com o laboratório AstraZeneca. Um voluntário do Reino Unido apresentou uma reação adversa e os próprios pesquisadores decidiram suspender os testes. No mês seguinte, a Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, também paralisou os testes de forma voluntária. No mês passado, já com as pesquisas retomadas, um voluntário de Oxford morreu no Brasil. Na ocasião, a Anvisa informou que recebeu os dados referentes à investigação realizada pelo Comitê Internacional de Avaliação de Segurança e que o comitê sugeriu pelo prosseguimento do estudo. Em todos esses casos, a morte não ocorreu por uso da vacina em teste. O coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, órgão ligado ao Conselho Nacional de Saúde, que é responsável pela saúde dos voluntários, defendeu a continuidade dos estudos clínicos e ressaltou que, segundo o Butantan, a morte do voluntário não tem relação com a vacina.
Então, suspender um estudo com o esforço todo que está sendo feito por causa de um evento que não tem relação com o estudo, não nos parece uma coisa apropriada. Por isso que não decidimos por esse caminho. Especialistas consideram gravíssimo o que chamam de falha na comunicação. A epidemiologista que coordenou o programa de imunização do Ministério da Saúde disse que a Anvisa deveria ter buscado mais informações antes da decisão extrema. Burocratizar o processo no momento que nós precisamos ter uma vacina rápida, né, e fazer uma interdição dessa sem que houvesse esse fluxo de comunicação, não me parece adequado, né? A Anvisa, ela tem direito, sim, de buscar informações, de fazer exigências e cabe ao laboratório responder prontamente, né? Eu acredito que houve, sim, uma falta de comunicação. O coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia condenou a politização de uma vacina que é crucial para a população. Uma situação muito constrangedora, uma situação ruim para a população, que leva a uma sensação de insegurança. Uma autoridade torce para que o outro não tenha sucesso e assim por diante. O que nós temos que ter em mente é que nós temos que pensar numa população, numa doença que está aí, uma doença que se forma de forma traiçoeira muitas vezes e que a vacina só vai beneficiar a população não só brasileira, como a população mundial. No início da noite, a Anvisa informou que recebeu a manifestação do Comitê Internacional Independente e que está analisando o documento. Em entrevista à Globo News, o presidente do Butantan, Dimas Covas, afirmou que o Comitê Internacional Independente recomendou que os testes com a vacina prossigam, por entender que a morte do voluntário não tem relação com o estudo da vacina. A CONEP, o Comitê Nacional, não viu motivo para suspender e a Anvisa, num prazo recorde aí de 2 horas e pouco, achou que havia motivos para suspender, discordando de todos, inclusive agora do Comitê Internacional, que já emitiu um parecer dizendo que não há motivos para que isso fosse suspenso. Agora há pouco, o coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, Jorge Venâncio, disse que também recebeu a informação do Comitê Internacional de que a morte não é relacionada ao estudo e que, por isso, a pesquisa deve ser retomada.